Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo. Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, este povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Deus lá esteve, agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé recebeu em Jesus pelo Espírito. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que Ele oferece em Jesus, a paz que o mundo não pode dar.
paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 minutos com Jesus. Meditações diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. Olá, está começando mais uma noite de oração, hoje dia 26 de agosto de 2020. E essa noite de oração é aqui da Congregação São Lucas, do bairro Harmonia, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E aonde você estiver, você é convidado a estar conosco. Fica conosco, nos acompanhe. E hoje, de maneira especial, além das orações, nós antes vamos fazer a meditação com base no texto de Tiago, capítulo 3. E é um texto bastante significativo nos nossos dias, em que se fala muito em fake news e tudo mais. E de onde é que vem as fake news? Normalmente, elas começam a se espalhar pelo fato das pessoas falarem aquilo que não sabem, apenas por aparência. Então o texto quer nos chamar a atenção para a questão do domínio da língua, mas não no sentido de falar uma outra língua, mas a língua que nós temos em nossa boca, ela precisa ser domada, precisa ser controlada, tá? Nós vamos fazer então a leitura, como de costume. Eu vou fazer a leitura na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, como de hábito. E você pode fazer a leitura, acompanhar a leitura aí na Bíblia que você tiver. Talvez algumas palavras vão estar um pouco diferentes, mas isso não tira o sentido do texto propriamente dito, tá? Uma outra coisa que eu quero combinar com você é o seguinte, é a leitura do texto e depois alguns comentários que a gente tem feito, sempre alguns apontamentos com referência ao texto lido. Não é um estudo propriamente dito, mas é uma conversa a respeito do texto. E depois vamos fazer o nosso momento de oração. Tá legal, gente? Então, se você tiver algum pedido, pode deixar registrado logo abaixo aí do link, ou do Facebook, ou do YouTube, e vamos estar orando por sua necessidade, a fim de que Deus faça a sua vontade na sua vida. Combinado? Então vamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 3, começando a dizer: Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca de cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, e ele é guiado por um pequeno leme, e vai aonde o piloto quer. É assim o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa um lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas? Ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente?
Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Chega a dar um arrepio, porque esse texto fala de mim, fala de você. Ninguém fica de fora. Tiago, quando escreve, ele bate pesado na questão do falar sem pensar, às vezes simplesmente por falar, e, usando a expressão do dia a dia, espalhamos fake news, mentimos, realizamos atos diabólicos, simplesmente porque nós falamos. E realmente, nesse sentido, podemos dizer que as palavras têm muito poder, porque nós falamos, incitamos ao ódio, à desavença, e às vezes a gente traz consequências muito terríveis para a nossa vida. E dentro da igreja, infelizmente, não é diferente. Nós estamos, sim, guiados e somos conduzidos pela palavra de Deus, mas facilmente o nosso velho homem, a nossa velha natureza pecaminosa, ela nos insiste a fazer com que surja, emerja de dentro de nós, sempre de novo, aquilo que nós temos de melhor, o nosso pecado. Tiago está chamando a atenção para o fato que as pessoas precisam ficar atentas também naquilo que vão dizer. Isso também fala especialmente para o ambiente da igreja, porque nem todo mundo é capaz de suportar algumas funções, algumas responsabilidades. E aí ele vai dizer assim, bem no versículo 1, olha, nós que ensinamos seremos julgados com mais rigor do que os outros. Tamanha é a responsabilidade daqueles que têm a função de ensinar, de anunciar, de levar a palavra de conforto, a palavra de bom ânimo para as pessoas. Mas também o próprio texto nos chama a atenção que nos aponta para algumas coisas interessantes que a gente precisa observar. Uma delas é o fato que quem fala, como se diz, sem medir as palavras, também nos revela que essa pessoa precisa ser transformada, modificada, para que ela não continue no pecado. Ela precisa ser advertida, dependendo do caso, até mesmo publicamente. Voltando aqui para o texto do versículo 1, eu quero fazer uma leitura de um outro versículo, que é o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, quando nos diz assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês em nada. Não é fácil a vida dos servos de Deus, dos pastores, dos membros. Não é fácil ser um filho de Deus que tem uma vida consagrada, porque a exemplo dos exemplos que Tiago nos dá, uma pequena chama, uma faísca
pode incendiar uma floresta e destruir toda ela. Do mesmo modo, um navio enorme, um pequeno leme o conduz. Ou um enorme avião, um pequeno leme na cauda direciona o avião para um lado ou outro. E por aí vai. Às vezes a gente não valoriza o que nós falamos, nós não nos damos conta da seriedade que é tudo isso. Mas é importante. Aquilo que também diz lá no versículo 13: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento. Quando Jesus chama as pessoas para uma vida de arrependimento, Ele chama para que as pessoas mudem de vida. João Batista, quando prega o arrependimento, ele diz: mostrem, produzam frutos de arrependimento. Assim somos nós, sendo cristãos, vamos mostrar frutos da nossa fé, para que a nossa sabedoria não seja com base nas palavras humanas, mas que ela seja fruto da revelação do amor de Deus em nossa vida. Que os nossos gestos, como diz o versículo 18, possa produzir a bondade, que é a colheita produzida pela semente que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Algo muito semelhante que Jesus vai nos dizer lá no capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças. Ou, como diz o versículo 17, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia e produz uma colheita de boas ações. Algo muito semelhante daquilo que nós também temos, um referencial muito significativo no texto de Gálatas, do versículo 22 ao 26, quando nos fala dos frutos do Espírito. E o contrário também nos é dito lá em Gálatas, que as pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus produzem todo tipo de maldade e tristeza para elas e para as pessoas com quem elas convivem. Dominar a nossa língua. Ter a verdadeira sabedoria, que é um presente de Deus. É importante que a gente se dê conta dessas coisas para que a gente fuja do pecado, se afaste de tudo aquilo que é indecente, que é perverso, e que a gente não cause intriga, não fale coisas que depois a gente vai dizer: e agora, como eu vou fazer? Que nos traga consequências futuras. Nem sempre aquilo que nós queremos dizer deveria ser dito. Deveríamos pensar muito antes de falar em alguma coisa, pois quando nós falamos, normalmente nós trazemos consequências a partir das nossas palavras. Que Deus nos abençoe, a fim de que a gente possa pensar com muito carinho em tudo quanto vamos falar. Tenho visto com muita tristeza pessoas trazendo sofrimento, amargura para si, e que hoje estão com o coração atormentado. Ou fazem mal para os outros e acham que é normal. A essas que não se arrependem, precisamos pregar duramente a lei e mostrar que elas estão erradas. Que Deus dê entendimento para cada um de nós, para que a gente tenha juízo e discernimento e não sejamos omissos na maneira de vivermos. Não nos escondendo atrás das nossas palavras, mas que a nossa boca possa falar aquilo que Deus
colocou em nosso coração. Pois Jesus mesmo já nos disse que a boca fala do que o coração está cheio. Que Deus nos livre, a fim de que a gente possa falar aquilo que está semeado em nosso coração, que vem como sendo fruto da palavra de Deus. Pois do contrário, se nós seguirmos os nossos caminhos de loucura, infelizmente, nós não vamos fazer a vontade de Deus. E quão terrível é alguém que está distante da palavra de Deus, pois se ela vier a morrer, como terá salvação se ela não crê em Jesus, se ela não deixa Deus habitar no seu coração, se ela se fecha de um todo e assim acaba não herdando a vida eterna. A nossa vida e a recomendação de Tiago lá no capítulo 3 é que a gente tenha cuidado com a nossa maneira de viver. Que a gente tenha cuidado com a nossa maneira de usar a nossa língua. Pois facilmente ela vai nos trair e vai nos levar para a maldade. Ela vai esboçar aquilo que nós carregamos no nosso coração, por natureza pecaminosa, e vai mostrar o nosso lado real, quem nós realmente somos. Se você conhece pessoas que têm essa dificuldade, ore por elas. Nós queremos orar por elas, por cada um de nós, para que Deus e o Espírito Santo transforme a nossa vida, transforme o nosso ser. Que Deus ajude para que nós, cristãos, possamos produzir frutos dignos do reconhecimento de Deus, dignos de serem chamados filhos de Deus. Frutos que anunciam a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. E quando nosso coração pecador desejar produzir frutos que não são do agrado e da vontade de Deus, que Deus e o Espírito Santo, o Espírito de amor, de misericórdia, possa agir em nosso ser e nos levar a termos ciência de que não vale a pena voltarmos para os nossos caminhos de loucura. Que Deus te abençoe e obrigado por sua companhia até aqui. Quero convidar você para junto nós orarmos. Vamos orar pelo nosso país, as pessoas da nossa congregação. Vamos orar pela igreja espalhada no mundo. Queremos orar por você. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Amém. Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, nós clamamos em favor da Tua igreja espalhada no mundo para que ela possa ter palavras e ter discernimento no seu modo de agir. Guarda, protege os Teus filhos, os seus pastores, os seus membros. Permita, Senhor Jesus, que todos nós possamos, aonde formos colocados por Ti, proclamar e anunciar a Tua salvação. Senhor Jesus, humildemente nós te pedimos, não nos afaste, não nos lance fora da Tua presença. Eu venho te pedir, Senhor Jesus, guarda a Tua igreja espalhada no mundo. Continuamos a lembrar da igreja cristã da Concórdia em Moçambique, que tem passado momentos difíceis. O povo de Moçambique tem passado momentos difíceis, onde muitos têm sido mortos por causa da perseguição religiosa, especialmente no norte do país. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, do Teu povo. Do mesmo modo, nós pedimos em favor dos nossos irmãos em Angola, da Igreja Luterana Confessional de Angola. Permita, Senhor Jesus, que Teus servos, os pastores, seus líderes, permaneçam fiéis, que mesmo que tenham de se esconder para cultuar, não desistam dessa fé que Tu colocou no coração. Os preserve
Lembramos em favor da tua igreja aqui no Brasil. Lembra com fidelidade os teus fiéis, teus servos. Permita que saibamos anunciar e proclamar teu santo nome aonde nós estivermos. Não permita que o diabo, com suas investidas, nos cause desânimo, que nos cause angústia, mas clamamos ao Senhor Jesus que na infinita bondade da tua graça sejamos acolhidos e recolhidos nos teus braços. Ainda te pedimos, ó Senhor, em favor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, dos seus pastores, seus membros, seus líderes. Abençoe em rica medida para que aonde nós estivermos possamos dar fiel testemunho da tua palavra. E que a nossa boca proclame a graça da salvação para todas as pessoas, seja oportuno ou não. Do mesmo modo, Senhor Jesus, cuida da diretoria nacional da IELB, que tem sempre muitos desafios. Pedimos em favor de cada um dos líderes que lá colocaste para ajudar a coordenar essa igreja, a fim de que possamos permanecer fiéis na tua palavra. Cuida dos nossos governantes, todas as escalas de poder. Derrama discernimento e sabedoria para que possam governar com ousadia e fazer a tua vontade. Do mesmo modo, clamamos em favor dos candidatos que estarão disputando as eleições municipais. Permita que eles possam ser fiéis, sinceros nas suas propostas e o povo tenha discernimento para escolher os melhores. Em teu nome, Jesus, nós assim clamamos em favor deles. Ser bondoso com os aniversariantes da semana. Permita que saibam contar os dias como sendo um presente teu. Cuida dos enfermos, dos abatidos, das pessoas que se sentem abandonadas, desesperadas, angustiadas, que elas sintam forças e reconheçam em ti a fonte para todo o bem necessário e todo o necessário para esta vida. Não desampare o abatido, o que fraqueja, o que se sente sem forças e até mesmo sem fé. Que as nossas decisões, as nossas palavras, elas sejam para a honra e glória do teu nome. Sabemos bem, ó Senhor Jesus, o mal que nós carregamos dentro de nós e que a nossa língua expressa de uma maneira tão hábil. É como uma serpente que de longe sente prazer em identificar a sua presa e destilar o seu veneno. Senhor, usai de misericórdia para conosco. Humildemente nós te pedimos. Ainda te pedimos ao Senhor Jesus em favor da congregação São Lucas do bairro Harmonia. Dê pessoas fiéis, consagradas. Não permita que o pecado habite, que o pecado cause dano, destruição na fé e no coração das pessoas. Dê a cada um, quando se desviar do caminho, a oportunidade do arrependimento. Humildemente eu te peço. Não deixe que essa congregação seja abatida e abalada pelas investidas infernais, e que Satanás saia correndo, apavorado, pois sabe que aqui não tem sucesso, pois aqui o teu Santo Espírito habita. Assim nós clamamos e pedimos, ó Pai. E humildemente ainda te pedimos em favor das pessoas que estão ouvindo e acompanhando esta noite de oração, a fim de que sejam abençoadas e atendidas nas suas necessidades, e que sejam elas conforme a tua vontade, pois a tua vontade é plena, completa. Dê-lhes um bom ânimo. Que quando também formos tomar decisões, dê-nos a sabedoria para tomar sempre a melhor decisão conforme a tua santa vontade. Tu bem sabes que cada um de nós tem todos os dias a necessidade de dizer sim ou não. O tomar decisão sempre faz parte da vida do teu povo. O não tomar também não deixa de ser uma decisão tomada. Em teu nome, Jesus, nós pedimos a tua paz, a tua bênção, o teu perdão. Transformai a nossa vida de miseráveis pecadores a homens e mulheres que vivem uma vida santificada conforme a tua vontade e anunciem e proclamem a tua salvação para todas as pessoas. Assim nós oramos, em ti nós confiamos e a ti nós agradecemos. Amém. Quero convidar você
para juntos nós orarmos a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero convidar você ainda para juntos nós fazermos a oração da bênção, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Valeu, obrigado aí pela sua presença, foi muito bom contar contigo e que Deus nos guarde, nos proteja, livre-nos de que a nossa língua seja como uma língua de serpente que é hábil em querer espalhar, buscar sempre a sua presa para destilar seu veneno, mas que nossa língua seja agradável com as palavras, a fim de que possamos expressar pelo nosso modo de falar aquilo que nós carregamos dentro de nós, em nosso coração. Obrigado então por sua companhia, lembrando que sexta-feira, às 20 horas, nós temos nosso momento de estudo bíblico, será pelo Google Meet. Se você tiver interesse, ainda não faz parte do grupo, quiser participar, entre em contato, deixe a sua mensagem, vamos repassar o link para você. Uma outra informação, lembrando que no sábado, às 10 horas da manhã, nós temos instrução de confirmandos, e também sábado, às 18 horas, nosso momento de culto. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, e até lá. Obrigadão, fiquem com a próxima canção e a gente se vê por aí. Abraço!